Boa noite, família Ceal, caros amigos. Estamos reunidos para mais uma reflexão e aprendizado. Em momentos como este, nós temos a oportunidade de aprender com Jesus, como também a oportunidade de nos conhecermos e entendermos a nossa participação no mundo. É um momento valioso esse. Vamos iniciar a nossa reflexão fazendo uma prece, pedindo a Jesus o seu amparo para o nosso encontro. Senhor Jesus, amigo de sempre, graças a Deus, estamos reunidos para mais um momento de reflexão, de estudo da Tua Palavra. Nós precisamos das Tuas bênçãos. Pedimos o Teu amparo para conseguirmos nos concentrarmos, entender a Tua mensagem, nos sensibilizarmos com ela, meditarmos e vivê-la, Senhor, para que a vida tenha sentido, para que sejamos felizes, para que as nossas convivências sejam fraternas, sejam justas, humanas. Nos ajude, Senhor, nesse momento, sanando as nossas carências, atendendo às nossas necessidades. Que a Tua paz nos envolva, Senhor. Agradecemos pelo momento. Que assim seja. Meus irmãos, nós hoje vamos conversar sobre uma parábola contada por Jesus que traz muitos ensinamentos. É a parábola do semeador, parábola que foi anotada também por Mateus, no capítulo 13, versículos 18 a 23. Mas antes de nós entrarmos na parábola, eu gostaria de saber, de promover uma reflexão, se você é uma pessoa que gosta de observar a vida. Você gosta de observar a vida? Você observa a relação de convivência entre os elementos da natureza? Você observa alguns princípios de relação entre esses elementos? Consegue ver o trabalho de equipe, de cooperação que existe na natureza? Vou dar alguns exemplos que são trazidos pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Ele coloca a situação do verme. O verme enriquece a terra e a terra sustenta o verme. Ele aponta também as águas que formam as nuvens. E as nuvens alimentam as águas. Ele cita o pão como síntese de trabalho de equipe da natureza. Sem a sementeira, sem o sol, sem a chuva, sem a assistência do homem, sem o concurso do moinho, sem o auxílio do forno, o pão não existiria. É um trabalho, é uma relação de convivência, de cooperação, nítido na natureza.
Tudo isso são realizações materiais, eu sei, mas há realizações na esfera da ordem moral da vida. Estamos falando do aperfeiçoamento do espírito. Neste sentido, o benfeitor Emmanuel diz que todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Ele diz que alma sem trabalho digno é sombra na harmonia geral. Então, você já pensou sobre a sua função na ordem moral da vida, nesse aspecto? Uma vez que a natureza trabalha assim? Emmanuel ensina que cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Cada um de nós é uma peça importantíssima nesse mecanismo do progresso. A vida, diz Emmanuel, é a força divina que marcha para adiante, e nós somos essas peças. Nós compomos essa engrenagem que tem por fim gerar progresso. Jesus, nosso modelo e guia, já nos ensinou sobre a necessidade do serviço, a necessidade da cooperação, da colaboração em toda parte. Na parábola do semeador, Jesus nos fala sobre o serviço da semeadura, dessa cooperação em toda parte. Vamos a ela? Então nos diz Mateus: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Meus irmãos, aqui Jesus compara a semente à palavra divina. O tipo de solo ele compara ao coração que recebe a palavra divina. Observamos que há vários símbolos nesta parábola. Nós vamos abordar um aspecto, dentre os muitos suscitados por ela. Geralmente, os comentários são na perspectiva dos tipos de solos ali apresentados, mas nós vamos focar na figura do semeador.
pretendemos nos ver como os semeadores. E nós ficamos à vontade para tratar a parábola assim, porque sabemos que elas comportam vários focos. Quando consideramos, então, a figura do semeador, identificamos ali Jesus. Jesus é o grande semeador da terra. Jesus é o divino semeador por excelência. A terra é o seu campo de trabalho dado por Deus. E desde há muito tempo, Jesus vem zelando por esse campo, vem lançando as sementes que têm alimentado o progresso de todos que aqui evoluímos. Nos tempos devidos, Jesus lançou as sementes adequadas a cada sociedade através dos seus emissários, através das revelações que vieram em todos os tempos e em todas as culturas. Jesus é o governador espiritual da Terra. Ele se utiliza de muitos e muitos semeadores de vários níveis na hierarquia espiritual para instalar o reino de Deus nos nossos corações. À frente dessa construção toda está Jesus, promovendo o desenvolvimento científico, filosófico, educacional, espiritual. Em tudo vemos na fonte a figura do divino semeador. Jesus é, por excelência, o modelo de semeador que devemos buscar e seguir, porque na vida todos nós somos semeadores, todos nós lançamos sementes, todos nós impactamos outras pessoas de algum modo. E aí, a proposta desta noite é, a partir da parábola do semeador, nos vermos como semeadores. Vamos tentar entender a tarefa que nos cabe como semeadores e como podemos cumprir essa tarefa da melhor maneira possível, tendo em Jesus o nosso referencial. Não importa o tipo de solo que sou, importa focar na tarefa de semear. Nós vamos ampliar o sentido da semeadura. Nós semeamos pela palavra, pelo silêncio, por todo o nosso ser. Jesus e outros missionários deixaram lições que não foram faladas, lições de postura do silêncio, dos gestos. Lembramos do silêncio de Jesus e seus gestos de submissão no processo da crucificação. Muitas lições recolhemos nesse episódio. Nós semeamos por aquilo que é a nossa vida, como um todo. Mas se buscamos em Jesus o referencial do semeador, precisamos buscar a semeadura de qualidade, que realmente edifica para o bem. Senão, colheremos amanhã frutos amargos. Devemos buscar em Jesus aquele tipo de semente que edifica para a eternidade. Aquela semente que nos leve a produzir os frutos a que estamos destinados enquanto filhos de Deus. Estamos destinados ao bem, à evolução. Na parábola, Jesus usa a semente que é a palavra de Deus.
A exemplo de Jesus, nós precisamos fazer da nossa vida a mensagem divina. E como se Deus estivesse falando através de nós, alcançando outros dos seus filhos, nos transformando. E nós, pela vivência cristã, contribuindo, cooperando para a renovação do semelhante do nosso mundo. Através da vivência da lei divina, ainda que minimamente, sejamos veículo do bem, veículo da palavra de Deus, vivendo. Quando eu me esforço para compreender alguém, eu estou semeando. Quando me esforço e saio em auxílio a alguém, eu estou semeando. Estou sendo veículo da palavra de Deus. Então, estou sendo um semeador. É muito mais do que simplesmente falar. É deixar Deus, apesar das nossas imperfeições, se expressar através de nós. É interessante que somos semeadores e solo ao mesmo tempo. Se nos abrimos à palavra de Deus e a acolhemos bem, somos esse solo. E se ela flui de nós para terceiros, nós somos os semeadores. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Quando nos abrimos para ser um canal do alto, não tem como fazermos isso sem sermos transformados. Quando você se abre para receber a mensagem divina, acontece uma melhoria, justamente porque a palavra divina é viva e eficaz. Ela traz uma vida nova. Ela transforma. Ela vai no âmago do ser, a exemplo da espada de 2 gumes usada como figura por Paulo, que penetra o corpo. É como se a palavra divina penetrasse em nós como uma espada de 2 gumes, matando o homem velho, preconceituoso, vaidoso, egoísta, violento. Quando conhecemos e aceitamos a palavra divina, não dá mais para ser como era antes. Quando recebo um conhecimento superior, o velho eu já está a caminho de acabar. E quanto mais eu reluto, mais eu sofro. Mas quando abraço essa renovação, ela se faz vida nova. Inicia a nossa transformação, o nosso aperfeiçoamento. Essa é a primeira tarefa do semeador. Sair do verbalismo, sair das discussões evangélicas e sim viver a mensagem cristã. Nós, meus irmãos, que estamos ouvindo e estudando o Evangelho de Jesus e desejamos a nossa renovação, bem como a renovação da humanidade, precisamos saber de uma coisa. É importante observar que a semente tem o potencial de ser planta, mas ela ainda não é planta.
Isso exige do semeador paciência, tempo e esperança, porque o solo que receberá a semente pode estar sufocado de espinheiros ou ralado de pobreza, ou tomado de pedras, ou ainda intoxicado de pântanos. Então, precisamos desenvolver e contar com esses recursos: paciência, tempo e esperança. Foi nesse roteiro que Jesus trabalhou e semeou. Confiante na obra de educação moral do ser. Jesus se humilhou, diminuiu a sua luz e semeou ele próprio, embora pudesse ser substituído por milhões de mensageiros, se ele assim o desejasse. Então, meus irmãos, a tarefa de semear é de todos nós. O serviço é de plantação e edificação. Isso exige de nós esforço pessoal e boa vontade para com todos. O vegetal pede tempo e carinho para se desenvolver. E a casa sólida não se ergue num dia. Queremos um mundo melhor e só o teremos com Jesus na causa, com paciência, com tempo e esperança. Emmanuel ensina que em toda parte vemos pedreiros reclamando do peso do tijolo e da areia, e agricultores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. Esses simbolizam aquelas pessoas que não querem trabalhar, suar, querem colher apenas, querem fugir do trabalho. Mas Emmanuel diz: se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele. Nos afastemos das nossas inibições e aprendamos com Jesus a sair para semear. Se estou consciente desse papel, preciso trabalhar com a paciência, o tempo e a esperança, especialmente junto daqueles com quem convivo mais intimamente, evitando assim as angústias, por entender, meus irmãos, que o trabalho empreendido ali não é a planta pronta, mas a semente forte, bem cuidada, que dará frutos bons no futuro. É preciso aprender a dar tempo ao tempo, a cada tipo de solo, a cada coração. Paciência, tempo e esperança. Precisamos seguir semeando, fazendo o que nos cabe. É preciso pensarmos nisto. O roteiro é semear o bem. Os frutos são proporcionais aos tipos de solo, de corações que mais cedo ou mais tarde florescerão. Não desistamos então, meus irmãos, meus amigos, do bem. O bem é de ordem divina. E se é de ordem divina, é forte, é o mais forte de tudo. Confiemos no bem, acreditemos no bem, sejamos bons no que fazemos, nas nossas relações, sejamos bons nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Divulguemos o bem, ainda
que únicos naquele grupo em que estamos, confiantes nesse bem. O bem pode muito, tudo. O bem cura, o bem salva, o bem transforma, o bem protege. Sejamos bons, exercitemos a bondade onde estivermos, para que não apenas nós nos fortaleçamos nesse bem, mas para que todos, a partir dessa vivência, desse exemplo nosso, possam fortalecer em si o bem e tenhamos uma humanidade mais renovada, mais bondosa, um mundo melhor. Que a paz de Jesus nos envolva e que as suas bênçãos nos fortaleçam nesse propósito. Vamos agora encerrar a nossa reflexão com uma prece mais uma vez, contactando esse mestre amoroso, esse mestre incansável, esse mestre que nos compreende, nos concede tantas coisas, acredita em nós, investe em nós, espera de nós. Senhor Jesus, nós agradecemos por esse breve momento, por essa breve reflexão, pelo exemplo do semeador, pelo teu exemplo. Que sigamos, Jesus, confiantes de que podemos muito através do exercício do bem, através da educação moral, da formação de nossas crianças e jovens, dentro da tua mensagem. Nos ajude, Senhor, a não desistir do que é certo, a não sucumbir, Senhor, na ilusão do mundo. Nos ajude, Senhor, a fortalecer fé, bom ânimo, amor, humildade, para que o nosso mundo seja melhor, Senhor, para que as nossas relações sejam justas, sejam humanas, para que o nosso planeta não seja destruído pela ganância, Senhor, para que os nossos animais não sejam abandonados pelo descaso e indiferença de tantos corações, para que o idoso não seja abandonado, desprezado, para que a criança não seja relegada, Senhor, abandonada moralmente, espiritualmente falando, Senhor. Nos ajude, Jesus, a caminhar retamente para frente, para o alto, tendo o teu evangelho como nosso roteiro de vida, Senhor. Agradecemos, Jesus, por esse momento, pedimos que nos perdoe as faltas e damos assim graças a Deus. Meus amigos, nós agradecemos a oportunidade, esse momento de convivência e queremos lembrar a todos que estamos com reuniões presenciais na congregação. Toda segunda-feira lá estamos estudando o Livro dos Espíritos, entendendo a nossa relação uns com os outros, a relação com o mundo espiritual,
entendendo a nossa função na vida, nos comprometendo com o bem e juntos fazendo o que é preciso para que nosso mundo seja melhor, que é o que nós desejamos. Um abraço e que todos fiquemos com Deus.